quando você lê esse texto de Isaías 7,14, que diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, as pessoas, elas entram em choque. Porque quando leem no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 1, verso de número 22, lá o anjo aparece para Maria e diz: Maria, você vai pôr o nome do menino de Jesus. Aí Isaías, ele diz que o nome do menino será Emanuel. Aí, para complicar, Mateus ainda diz: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, uma coisa nós temos que concordar. O texto de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 22, eu até vou ler ele aqui logo, para você entender. Diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido seria Deus conosco. Então, uma coisa nós temos que concordar. Mateus, ele faz referência direta a Isaías 7,14, dizendo que aquilo que Isaías profetizou tinha uma projeção profética para a pessoa do Messias. Agora vamos entender o porquê do nome Emanuel. Será que o nome Emanuel, ele é um nome, se tratando de um nome civil, ou de um título? Aí que está a questão. Quando o profeta Isaías, ele vai profetizar a respeito do Immanuel, o Emanuel, o Deus conosco, ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Nós temos que entender que Isaías está falando para o rei Acais. O rei Acais estava com o coração turbado, estava com medo, porque a Síria, eles tramaram junto com Israel, que era o reino do norte, para combater o seu irmão, o rei do sul, e devastar Jerusalém. Então, o coração do rei ficou temeroso, ele sabia que a nação da Síria era muito poderosa, ia invadir Jerusalém, ia devastar tudo. Então ele fica com medo. Só que Deus levanta o profeta Isaías para tranquilizar o coração do rei Acais. E a palavra foi essa, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Só que o Emanuel aqui não se trata do nome próprio da criança. O Emanuel aqui se trata da missão que essa criança ia representar. Quando essa criança nascesse, por um ato milagroso, Deus estava comunicando algo para o rei Acais. E o que Deus estava comunicando? Que ele estava dando um sinal de que a sua presença estaria com o povo. Deus não deixaria que a Assíria invadisse o seu território e devastasse tudo. Então o sinal era esse. Só que isso aqui tem uma projeção profética. O que é uma projeção profética? Serve tanto para aquele tempo, quanto também Deus está projetando isso para o futuro, para a pessoa do Messias. Portanto, que Emanuel não é um nome dado ao Messias, é apenas um título. Ele será chamado como Deus Forte, Pai da Eternidade, Conselheiro, Príncipe da Paz. Então, isso são títulos dados à pessoa do Messias, tanto quanto o nome Emanuel. Então, Isaías 7,14 faz uma projeção profética para a pessoa do Messias. Quando o Messias ele nascesse, isso era um sinal de que Deus estava com o seu povo. Ou seja, Deus está entre nós. Deus visitou o seu povo. João capítulo 1, verso de número 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, essa profecia do Emanuel, do Deus conosco, se aplica à pessoa do Messias, que é Jesus. E o nome Jesus, que é o nome próprio que ele recebe, tem a ver também com a sua missão, que significa Salvador. E Yeshua quer dizer salvação. Então tem a ver com a missão dada a Jesus. O que ele veio fazer? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Mateus está dizendo com isso que você precisa olhar para Isaías, que foi o profeta, e entender que a sua profecia se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque esta profecia de Isaías tanto se cumpriu no seu tempo, quanto também ela serviria como uma projeção profética ao longo do tempo para culminar na pessoa do Messias, ok? Então o nome Emanuel não é um nome próprio, é um título que se refere à pessoa de Jesus. Espero que você tenha entendido, não tem nenhuma contradição entre Isaías 7,14 e Mateus 1,22. Eu espero que você tenha entendido esse texto.
Se você entendeu, curta, comente, compartilha. E eu quero te fazer um convite. Eu criei um curso de educação financeira para ajudar todos vocês que têm dificuldade em lidar com o seu dinheiro. Lá eu ensino sobre mentalidade financeira, eu ensino sobre organização financeira, eu ensino sobre reserva de emergência, eu ensino sobre 5 tipos de investimento que você pode fazer o seu dinheiro crescer, eu ensino sobre juros compostos, que é o motor que acelera o seu crescimento financeiro. Tem 16 aulas sobre educação financeira e sobre investimento. No final do curso, você será capaz de estar investindo o seu dinheiro de maneira correta e eu tenho a certeza que a sua vida financeira ela pode mudar se você aplicar o que você aprender nesse curso. Então é um curso muito barato, é um curso que custa apenas R$ 99. Se você se interessar e quiser fazer esse curso, é só me chamar ou aqui no TikTok, pelo direct, ou também pelo Instagram, que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu te espero no próximo vídeo.